Fala, meus queridos, beleza? Thiago Mangrich aqui e seja muito bem-vindo a esse mundo fascinante da fotografia e do vídeo, onde cada clique conta uma história e cada frame captura um momento único de nossas vidas. E o programa de hoje é um programa da revanche. Sim, meus senhores e minhas senhoras, é o momento de eu se consagrar, porque a gente vai fazer a parte 2 com uma das maiores especialistas, consultoras. Que mais, Guto? Me ajuda. Ela é a maior referência no cenário de vendas do mercado brasileiro. Isso aqui, Me ajuda. Isso aqui, Thiago, é o seguinte. Todo mundo que está assistindo esse episódio são pessoas, são gentes que precisam de uma solução. Então, fique com essas duas palavras, tá? Só na mente de você. Exato. Cara, e eu acrescento mais. Precisa de uma solução, precisa de uma gestão e precisa de gente. Porque vai falar com a Patrícia. Gente, depois de uma apresentação dessa, a gente faz como para se organizar mentalmente? Eu não Fala. falei que era minha revanche? Porque se você não assistiu, você procura aí nos nossos vídeos, o nosso episódio, que foi um episódio... Eu acho que a gente tava bem no começo, acho que era um dos primeiros episódios aí das nossas gravações. Que, rapaz, eu tomei um baile, mais uma... Olha, sabe aquele pão sovado? Cara, eu sei que nem um pão sovado, entendeu? Mas foi um aprendizado, entendeu? Ô, Patrícia, sabe aquela hora que tu tá no ponto de ônibus e passa um ônibus assim, que tem uma poça d'água e te lava todo? Sabe? É tipo isso, A Thiago. analogia foi perfeita, né? Foi. Não, eu tomei assim mais uma ducha. Não, acho que foi até não só de ônibus, foi... Sabe aquela mangueira do bombeiro quando ele liga assim, que é aquele jato da cara, assim, foi uma lavada, entendeu? Não, mas brincadeiras à parte, foi um momento muito especial que a gente teve lá atrás e que tudo que é bom tem aquele... Vale a pena ver de novo, né? Então a gente vai hoje ter essa conversa. E, Paty, muito obrigado pelo teu tempo aqui com a gente sabe dos teus compromissos, das tuas agendas, mas nos proporcionar esse tempo de qualidade, a gente fica muito grato. Seja bem-vinda. Muito obrigada de novo pelo convite. Vocês sabem o quanto que eu sou parceira e uma verdadeira entusiasta do trabalho de vocês. Já conheço vocês há um bom tempo. Sei exatamente o quanto que isso tem alma, propósito. Então, me chamem sempre que possível, que eu vou estar aqui, a gente vai se encaixando, vai se ajudando, que é isso que vale a pena. Com certeza. E, Paty, pra gente já botar fogo no parquinho aqui, o fotógrafo, né, que tá aí, que ainda tem essas amarras, essas dificuldades com o processo de venda, e ele precisa se posicionar, talvez, num lugar que ele possa ser percebido e consiga converter essas oportunidades em vendas, e vendas de... Vamos falar de talvez um cliente mais premium, né, um cliente de luxo. Como que é vender algo para esse tipo de nicho? O que eles esperam? Qual que é a espera de um cliente desse nível? Eu acho que no primeiro momento, Thiago, e assim, ó, eu falo brincando com fundo de verdade, tá? Seja uma garrafinha de água, seja trabalhar aí com fotografias para a parte corporativa, seja um filme, qualquer coisa. Eu sempre vou passar pelo processo de vendas no sentido do quê? Eu preciso criar conexão com esse cliente. Uhum. E antes de eu criar conexão com esse cliente, eu também preciso saber o meu valor. Eu preciso saber o meu valor enquanto profissional. Uhum. O que o meu trabalho vai entregar como solução para aquele cliente? Uhum. Tem uma analogia muito interessante que a gente trabalha dentro do cliente premium, que é o quê? Se eu tiver, suponhamos que isso aqui é uma xicrinha de café. Se eu colocar essa xicrinha de café de um lado de um copinho da Starbucks, que também é café, qual é a diferença de um e de outro? Se eu for ver o conteúdo, é café. Uhum. Mas e a forma de apresentação? E a forma que aquilo tocou a pessoa? Uhum. E a forma que eu conduzi aquilo para que a pessoa desse a devida atenção? Isso é muito pessoal de cada um. Então, por exemplo, se eu trouxer isso para a parte de fotografia, sei lá, quantos fotógrafos que tem por aí? Profissionais. Não sei se você conseguiria me jogar uma média. Vamos pegar a região da Grande Florianópolis. Quantos? Ai, cara, olha. Se eu for pegar uma métrica que, sei lá, talvez tinha na Só Clique, que ela tinha né, os fornecedores lá, enfim, naquela época, que eu tinha essas informações, passava de 600, 800, talvez até 1.000
fotógrafos que eram leads inscritos, que eram clientes lá dessa empresa. Mas eu estou falando de uma empresa, sendo que dentro do estado tem várias outras. Cara, eu nem sei nem dizer, mas tem muitos fotógrafos na região. Seja 1000, por exemplo. Vamos pegar essa média toda de 1000. Desses, quantos que realmente conseguem criar conexão com seu cliente? Quantos que realmente conseguem interagir, trazendo principalmente o valor do seu trabalho antes do cliente enxergar preço? Uhum. Porque eu acredito que todos vocês passam também, qualquer um que trabalha com vendas passa por isso. Uhum. Que é o quê? Muitas vezes, dependendo do cliente, na maioria das vezes o cliente premium, ele é mais exigente, é o quê? Ele sempre vai tendenciar a tentar levar para o valor do preço. Cabe nós o quê? Cabe a nós o quê? Mostrar valor. Então, se a gente pegar esse universo teu de 1000 aí, quantos que realmente conseguem entregar o devido valor? E a partir do momento que eu entrego o valor do meu trabalho para o cliente, o que acontece? Eu fidelizo, porque eu crio conexão. Não é só um simples ensaio fotográfico. É o ensaio fotográfico que conseguiu captar exatamente o meu momento, o lado, de repente, até emocional que eu estava no dia, tudo. Porque é muita sensibilidade envolvida. Então, muitas vezes, aí é você que vai me corrigir se eu estou errada, tá, Thiago? Porque fotografia é a tua praia, não é a minha. Mas eu acredito que fotografia exige muito um olhar mais humano. Sim. E, às vezes, é provável que pessoas entrem nesse ramo imaginando que, poxa, eu vou fazer um excelente curso, eu vou ter os melhores equipamentos, eu vou, de repente, conseguir trabalhar e conseguir um espaço para eu poder marcar meu estúdio, pronto, estou com a vida feita. E, na prática, a gente sabe que não é assim. Eu deduzo que não é. Eu imagino que você tenha N histórias, se a gente tivesse tempo para você me contar, N histórias que realmente não funcionam dessa forma. Sim. Tem que ter alma, tem que ter propósito, tem que ter realmente envolvimento com aquilo que está trabalhando. Por quê? Porque do outro lado é um ser humano. Sim. Então, esse exemplo que eu estou trazendo aqui da fotografia, quando a gente trabalha com vendas, venda é conexão, venda é interação com as pessoas. Eu preciso criar isso e preciso trabalhar isso o tempo todo com o cliente. Uhum. E vamos lá, eu acho que já está na hora de começar a colocar fogo no parquinho, que já estão aquecendo os motores aqui. Fotógrafo que não é vendedor, ele está boiando no mercado? Literalmente nadando no mar aberto. Sem boia, sem nada. Sem boia, A sem deriva. nada, a deriva. Porque a gente tem que, principalmente profissional liberal, a gente tem que entender, todo santo dia eu trabalho a minha imagem a meu favor, ou contra. Se eu não tiver um planejamento do que eu quero, que processo que eu vou trabalhar para alcançar aquilo que eu quero e aonde eu quero chegar, eu jamais vou entender o meu valor para passar para o cliente. E isso não precisa ser necessariamente uma coisa engessada. Quando eu falo, eu sei o que eu quero e sei aonde eu quero chegar. Como eu vou chegar lá, de repente a gente vai ter que recalcular a rota no meio do caminho, não tem problema. Mas eu sei onde eu quero chegar. Agora, um profissional, e vamos pegar a fotografia como exemplo, que simplesmente entra no mercado sem um planejamento prévio de quantos meses que ele vai conseguir trabalhar para a maturidade do nome dele, qual é a forma que ele vai se apresentar para ser um diferencial nesse mar aberto, em que patamar que ele quer estar daqui 1 ano, daqui 1 ano e meio, daqui 2 anos, como é que consegue crescer, como é que consegue trabalhar um crescimento organizado. Isso serve, de novo, repito, para qualquer profissional. Fotografia também. Principalmente levando lá para a analogia do que a gente estava falando anteriormente. A gente pegou um universo pequeno de 1000 profissionais. Sim, sim. E é muito maior. Muito, com certeza, com certeza. E como que talvez essa pessoa que está nos assistindo agora, talvez está no CLT, talvez está querendo sair do trabalho e viver da fotografia, ou quem já está e não sabe ainda ter um processo de venda, de captação, de conversão, enfim, existe uma receita de bolo? Existe um processo que seja Ctrl+C, Ctrl+V? Como que eu posso criar o meu processo de venda da minha fotografia? Necessariamente não existe receita de bolo.
E aí é uma coisa que talvez agora eu vou puxar você um pouco pro meu lado aqui da praia, tá? Ferrou. Guto, ferrou. Irmão, me ajuda. Já fica ligado aí que eu vou te acionar os universitários aqui. Você achou que essa Tava revanche muito ia ser bem, fácil? tava muito Você bem, achou? tava muito bem pra ser verdade. Olha só, exatamente. Olha só. Quando a gente trabalha nessa questão de um foco mais direcionado para poder trabalhar um processo de vendas para chegar num determinado resultado, Uhum. eu tenho que entender exatamente qual é o meu diferencial. Por exemplo, eu, Patrícia, por que eu falei? Vou trazer para o meu lado agora. Uhum. Eu, Patrícia, com a consultoria Solucione. Quantas consultorias que trabalham vendas para cliente premium tem por aí? Muitas. Quantas consultorias que trabalham técnicas de venda, contorno de objeções, fechamento, alta performance? Muitas. Quantas que... Aí você vai afunilando. Quantas que trabalham no mercado mais exclusivo voltado ao varejo arquitetônico? Pouquíssimas. Quando eu abri a minha em 2019, aqui em Santa Catarina não tinha nenhuma. Caramba. Quantas que realmente trabalham com olhar comportamental? Porque eu estou lidando com pessoas. Uhum. E as pessoas são mais produtivas quando elas entendem que elas fazem a diferença. Uhum. Talvez eu vou colocar mais um filtro aí, vai ser um pouquinho menos. Agora vamos jogar isso para a tua praia, fotografia. É um universo amplo. Eu posso fotografar N situações, não posso? Cenário, sei lá, casamentos. Aí me ajude, Thiago. Agora eu tô Casamento, evento entrando. social, evento corporativo, fotografia de produto, fotografia sensual, fotografia de família. Ixi, tem um monte. Exatamente. E cada um exige o quê? Um olhar específico para aquela sensibilidade que o teu cliente vai ter naquele momento. Por exemplo, eu vou pegar de novo, vou trazer para minha praia, vou trazer para o lado feminino. Se a gente for pegar, de repente, a fotografia para um lado mais... De repente tem as mulheres gostam, às vezes, de fazer um book e tal e tal. Uhum. Se o fotógrafo não conseguir captar naquele momento que ela quer trabalhar a autoestima dela, eu não vou conseguir trabalhar uma foto da maneira que ela imagina. Eu não vou alimentar a expectativa dela. Sim. Vamos pegar um casamento? O que é o casamento na vida de uma pessoa? É um dos marcos importantíssimos na vida dele. Se o fotógrafo não conseguir captar aquele momento específico, com aquela expressão facial, aquele sorriso, aquele pequeno detalhe que faz toda a diferença, só vai ser mais um fotógrafo no meio do caminho. Se a gente for pegar, por exemplo, fotografia corporativa, fotografia de produto. Por que tem fotos de produto que a gente vê por aí que, meu Deus do céu, dá vontade de passar pela tela e pegar aquilo? Porque a sensibilidade do fotógrafo no momento que captou aquela imagem foi justamente para trazer para um olhar humano a percepção, a sensação que aquilo é bom. Então, um processo de vendas, no primeiro momento, não existe receita para bolo. Primeiro, você precisa entender quem sou eu nesse mar aberto. Aonde eu quero chegar? Qual talvez seja a minha melhor aptidão, ou seja, o cenário que eu quero conviver, que eu consigo trabalhar com mais fluidez, para deixar o meu cliente à vontade. E aí você vai afunilando a forma que você vai te trabalhar. Então, no primeiro momento, eu trabalho com muitas equipes de venda, Thiago, mas eu sempre pontuo isso. Você pode estar numa equipe de 10 pessoas, mas para essa equipe ter alta performance, cada um tem que se autogerenciar. Porque ninguém pode fazer o trabalho pelo outro. E se a gente pegar esse ponto de vista e olhar para um fotógrafo, de repente ele está sozinho, ele não tem uma equipe. Só que ele precisa ter a plena noção que a autogestão é dele. Se ele, no primeiro momento, conseguir trabalhar a agenda dele, precificar os valores de uma maneira que realmente seja competitiva, entender quais são os diferenciais dele frente aos concorrentes que tem ali, começar realmente a elencar, ele consegue trabalhar de uma forma mais assertiva. E não deixa de ser um processo de vendas, que é o básico. Autogestão. Peraí, vamos ver. Sou fotógrafa? Ótimo. Qual que é o meu diferencial? Quais são os horários que eu posso trabalhar? De repente eu consigo trabalhar nos horários que outros não trabalham. Não sei, pode ser um diferencial. Além do equipamento, o que mais que eu consigo trabalhar para o cliente para mostrar para ele o quê? Pô, eu sou uma especialista, sei lá, em iluminação natural. Eu consigo ressaltar a pessoa a imagem da pessoa, de repente, naquele horário ali do pôr do sol, do nascer do sol.
É específico. Então, é um trabalho que cada um primeiro tem que fazer um olhar para si mesmo, onde eu quero chegar, quais são os meus diferenciais, quanto que vale o meu trabalho, quanto que vale o meu empenho, para daí eu conseguir passar isso para o meu cliente. Porque é aquela máxima que vovó falava para a gente que é verdade, né, Tiago? Se a gente não se dá o devido valor, por que eu vou exigir que o outro me dê? É verdade. Porque o que eu mais vejo, assim, às vezes o fotógrafo, ele não tem uma noção de precificação, ele não sabe nem o potencial que ele tem, ele muitas das vezes fica se comparando com a lente do vizinho, né, ou a grama do vizinho. Uhum. Ele fica se sabotando o tempo todo, talvez dizendo que ele não consegue, que talvez o ensaio de R$500 é mais que suficiente, ele só precisa fazer mais, que um fotógrafo de sucesso é ter agenda cheia todos os dias. Em resumo, esse era eu. Isso era eu em 2023 para trás, quando eu comecei a perceber que, cara, eu preciso criar um movimento da qual eu estou parando de divulgar que eu faço casamento e começar a fazer um retrato corporativo que, desde o lockdown para cá, eu percebi que as pessoas procuravam muito por esse posicionamento de estar na internet, enfim, ter a sua marca pessoal vista, e nem se falava muito em retrato corporativo. Falava, eu queria um ensaio profissional, eu preciso de um fotógrafo profissional que tem estúdio. Era sempre assim as abordagens, né? Uhum. E depois que eu percebi que, cara, quando eu mostrei o meu devido valor e talvez não fui tão afobado, eu percebi que as pessoas tinham pelo menos um pouco eu criei uma paciência para que a pessoa pudesse me contar qual que é a necessidade dela. Porque muitas das vezes a gente fica muito ansioso em logo querer fechar aquele pacote de 500, porque eu tenho uma luz da Celeste de R$250 para pagar esse mês e eu ainda não consegui vencer aquele mês, né? Como que a gente pode vencer essa venda afobada, sabe? De, tipo, logo querer... Porque, às vezes, muitas das vezes, o cliente ele vem já querendo saber qual que é o preço do teu trabalho. Aí, poxa, eu ficava... Será que eu mando PDF? Será que eu mando alguma coisa escrita? Né? Como que a gente pode gerenciar esse fotógrafo precoce, né? De tentar entender primeiro, pelo menos, o que o cliente quer fotografar, o que ele quer que seja fotografado, né? Porque existe, eu acho que muito isso em todo, um geral, né? Vamos falar de forma generalizada, não só na fotografia, mas essa coisa meio afobada, né? De talvez não respeitar esses processos que a gente falou. E como que a gente lida com essa afobação, com essa ansiedade? Porque o gordinho aqui, né, vai pro doce, já começa a ficar nervoso, começa a roer a unha, você aceita ou não, entendeu? Tiago, tudo e agora se coloca no papel de cliente também. Tudo que for ofertado para você de forma afobada, qual a percepção que te dá? A pessoa não tem segurança, né? Desespero. E isso abre um outro caminho aí, que é o quê? Tem o papel do cliente e tem o papel de quem está vendendo. E aqui eu estou falando nível geral. Uhum. Seja a fotografia, seja as lojas que eu atuo, enfim. Uhum. Papel do cliente, ele sempre vai levar para a casinha do preço. Porque ele é racional. Verdade. E qual é o papel do vendedor? Eu tenho que levar o valor. E como é que eu trabalho o valor? Trabalhando emocional. Toda vez que o meu cliente está no emocional, é muito mais fácil dele enxergar valor. Só que ele já vai chegar me pressionando no preço. Então, se eu fosse fotógrafa e um cliente chegasse para mim e falasse assim, qual é o teu preço? Porque eu preciso fotografar, eu preciso disso para sexta-feira, eu preciso de 30 fotos que eu tenho evento. Quanto que você cobra? Como é que está a tua agenda? Qual que é o teu valor? Minha primeira fala seria o seguinte, perfeito, eu estou vendo que realmente é muito importante para você, mas eu quero entender melhor, qual que é a tua expectativa? Me fala melhor desse evento, para eu poder precificar, porque o meu trabalho é muito vinculado à necessidade do meu cliente. Eu estou puxando o cliente lá do racional e estou tentando botar ele no emocional, porque daí ele consegue enxergar valor. Só que nós, seres humanos, e aí a gente abre aí um leque amplo, né? A gente, ser humano, a gente faz o quê? A gente vai no piloto automático.
te colocou ali na parede, pede preço, opa, deixa eu já dar o desconto, deixa eu ver que margem que eu posso, porque eu não posso perder esse cliente aí. E o silêncio, né? Às vezes o cliente ele fica em silêncio e tu já quer logo dar um desconto. Exatamente. Né? Você coloca o desconto como um produto teu. Exato. Como um produto do teu portfólio. E não pode ser, porque cada cliente é um universo à parte. Então, toda vez que me jogam um preço, beleza, eu consigo trabalhar preços realmente atrativos. Mas qual é a tua expectativa? Deixa eu ver como é que eu encaixo o preço no que você precisa. Já aconteceu, isso eu já vi, claro, agora eu vou um pouco para o meu universo. Isso eu já vi acontecer em lojas por aí, que é o quê? O cliente está com um valor X na cabeça, se entende a expectativa, oferta um outro produto que de repente está com aquele valor abaixo. Por quê? Primeiro eu entendo a expectativa, para depois eu entender realmente o valor, preço, orçamento, negociação. Fotografia é a mesma coisa. E eu acho, deduzo eu, me corrija se eu estou errada. Fotografia, por ser aquele olhar mais artístico, por ter um envolvimento, talvez ela consegue aguçar de uma forma muito mais rápida o lado sensorial do ser humano, o lado visual, o lado estético. Ela pode ser usada tanto para autoestima, seja pessoal, ela pode ser utilizada para enaltecer um determinado produto, enfim. A fotografia é muito mais fácil você trabalhar o cliente no emocional dentro da fotografia do que em outros nichos por aí. Muito mais. Porque eu estou mexendo com a imagem da pessoa, ou do produto da pessoa, ou do evento que a pessoa está participando. É diretamente eu estou lidando com o ego. Tem muito disso, porque a gente percebe, eu tive uma situação, que é aquilo que eu tinha comentado nos bastidores aqui contigo, que, claro, você vai me corrigir, você vai me orientar, porque eu estou falando aqui com uma expert aqui, uma das maiores personalidades no Brasil, né, Guto? Reconhecidas aí, né, em todo canto brasileiro desse nosso país, como o maior especialista em resolver problemas de pessoas e gestão. Mas chegou um cliente para mim, no WhatsApp, tal, viu meu anúncio, alguma coisa do tipo, e de cara ele já mandou: Thiago, sou médico, estou precisando de alguns retratos, estou entrando agora nesse mundo do digital que precisa. Daí eu disse, eu não consegui ver a foto, né, identificar, já é uma pessoa talvez, né, um pouco mais experiente, já deve ter né, essa bagagem e tal. E eu quero um retrato premium. Eu disse, lasqueira, já comecei a ficar, vou me preparar agora aqui, porque o cara vai vir com tudo. E aí, cara, o que aconteceu? Eu peguei e disse, beleza, eu tenho um pacote premium. Hoje eu tenho esse pacote premium, porque eu também entendi o meu valor e aquilo que eu posso ofertar para as pessoas. E aí, cara, eu voltei lá e o cara falou, e eu tentei, né, indagar um pouquinho mais. Mas pra que você quer? Por que faz sentido esse tipo de trabalho, de fotografia? Qual que é o teu objetivo? Porque uma das coisas que eu aprendi nessa afobação toda é que isso eu aprendi até com o Marney. Um grande abraço pro Marney aí da Cena, da Epix, enfim, que eu considero ele, né, uma pessoa que ele faz até o tráfego pago para mim, e é um cara que sempre me abriu os olhos assim, para um posicionamento do fotógrafo, né? Tipo, cara, tu vai receber, a gente vai mandar os leads aí para você, mas depois é contigo a venda. Então, como é que tu não tá convertendo? Por quê? Porque como que você tá fazendo essa venda no final aí? Você tá conseguindo conversar com a pessoa, entender? Porque a pessoa mandava mensagem, eu mandava até um texto pronto, tipo, escrito, com os valores, com tudo. Eu disse, cara, isso era muito amador. E aí eu fui aperfeiçoando, né, e etc. E entendi o meu pacote premium. E aí eu mandei essa proposta para esse médico. E o que aconteceu? O médico falou assim, Thiago, muito bem, obrigado, mas no momento realmente esse pacote não está dentro do meu orçamento aqui, está muito fora, obrigado, um abraço. Aí eu disse, puxa vida, né, cara, o cara queria um premium, falou tanto, fez tanto negócio e tal. Aí o meu sogro estava do meu lado assim, disse, ô Champs, olha só, eu vou fazer um negócio aqui, vou te mostrar como é que funciona a inteligência artificial. Tu já viu ela funcionar? Mais ou menos e tal, então eu vou te mostrar. Aí eu tava muito puto, porque o cara veio todo de pompa e não sei o quê, queria um negócio, né? Etc. Eu disse, cara, eu tenho esse negócio para te ofertar. Cara, eu fiquei tão irritado que se eu fosse eu responder, eu ia mandar ele a merda. Desculpa, eu ia mandar ele, né? Raio que o parta. Mas eu peguei, coloquei tudo no chat GPT e falei, GPT, olha só, eu tô bem sem paciência para responder essa pessoa aqui.
mas eu gostaria que tu me aconselhasse que tipo de mensagem eu poderia dar de forma um pouquinho mais elegante, técnica, convincente, para ele pelo menos perceber um valor que eu tenho no meu trabalho. Cara, aí copiei toda a conversa e coloquei essa mensagem no final. Guria, só faltou eu pegar um lenço, porque eu quase fiquei emocionado com a mensagem que o GPT me deu. Eu disse, meu Deus, agora eu vou virar esse cliente. Aí eu fui mandando, ó, Champs, agora é assim que a gente faz. Ó, a gente joga aqui uma mensagem, um bloquinho, espera um pouquinho, faz de conta que tá escrevendo, e fui mandando para ele. O que aconteceu? Claro, obviamente, eu não fiz só um Ctrl-C, Ctrl-V. Eu humanizei também um pouco daquilo que eu achava que faz sentido, né? Seria necessário. E aí o cara começou assim, interessante esse teu ponto de vista, eu não tinha observado por esse lado, porque eu quis trazer assim, poxa, se você tem um trabalho premium, se você quer oferecer, quer mostrar para as pessoas que você é um médico de extrema, né, reconhecimento, estudos e etc e tal, como é que você vai colocar uma foto que não tem conexão com isso tudo que você quer ofertar? Então, seu trabalho é muito grande para você investir muito pouco, então alguma coisa na balança não vai pesar direito, vai ficar, né, meio fora do eixo aí. Aí ele começou a dar mais abertura. Daí eu falei, Champs, eu vou virar essa venda. Dele, não, escuta só. Aí entrou o camelô. Aí o camelô rena, que aí é a minha base, é a minha raiz, né? Entendeu? Eu disse, cara, deixa eu te apresentar melhor cada plano. Aí eu fiz um videozinho, mostrei cada plano, tentei humanizar um pouco mais aquela experiência e mostrar para ele o antes e depois de pessoas que era X e elas são esse mesmo X, só que a aparência virou Y, porque é tão nível alto que ele, poxa, agora eu consigo associar o que tu queres me dizer e etc e tal. Em resumo da ópera, fechou a venda. E eu acho que é semana que vem que eu vou fazer o retrato dele. Então, claro, eu acho que para mim o ChatGPT também, não que eu quero dizer que tipo, eu dependo agora de uma IA, não é isso. Mas é que eu consegui perceber uma maneira até de argumentar de forma diferente com um cliente que é um pouco exigente, que tipo, poxa, não entendeu talvez num primeiro momento o meu trabalho. E quais são as técnicas, além da IA, que tu pode trazer para o fotógrafo para ele sair dessas situações de tipo, é muito caro, obrigado. Sabe? Tipo, não, isso não é para mim. Eu tava procurando uma outra coisa e tu me ofereceu outra. Existe alguma estratégia que a gente possa utilizar no nosso dia a dia? Porque, cara, a gente recebe inúmeros orçamentos diariamente. E, assim, 90% é barrado no preço, barrado nessa questão de valores, né? Como que a gente dribla, né, essa situação? Pode usar alguma IA? Tem alguma dica aí a mais? Porque eu tô me sentindo o tiozão da IA. Porque hoje tem tanta IA e eu só fico usando GPT que eu tô achando meio ultrapassado já. Eu acho que a IA realmente ela veio para ficar e cada vez mais ela vai fazer parte também dessa questão de vendas e de conexão. Só que a gente tem que adaptar e qualificar ela de uma maneira mais humana. Então, quando você falou para mim, não, mas aí eu não só copiei e colei. Eu peguei e dei realmente uma ajeitada ali antes de enviar. Perfeito. A IA é uma das ferramentas, não tem outro jeito. Agora, eu queria voltar uma casinha aí na sua história. Vamos lá. Posso voltar uma casinha? Bora lá. Hoje, olhando principalmente a situação como um todo. No primeiro momento, você foi procurar a IA para não mandar o cliente catar coquinho. Literalmente. Literalmente. Ou seja, você estava na casinha do emocional. Muito. Primeira coisa, venda, eu não tenho. Eu que sou o vendedor, a responsabilidade de condução dessa venda é de quem? Minha. Então, eu não posso me dar o luxo de levar para o lado pessoal. Boa, primeira patada. Bora. Pau. Vamos para a próxima. Já anotei aqui, ó. Não levar para emocional. Toda vez que eu levo para emocional, eu perco uma linha estratégica de raciocínio. Sim. Segundo ponto. O que eu acho que faltou nessa venda? E que eu acho que a gente pode usar essa venda e eu respondo já a tua pergunta de que tipo de ferramenta que a gente pode usar ou técnica que a gente pode usar para trabalhar melhor o valor em situações de fotografia por aí. Qualificação. Eu preciso qualificar melhor esse cliente antes de entregar valor. Quando esse médico te procurou e falou assim, eu quero uma coisa premium, não sei o quê, você foi exatamente no rótulo que ele te trouxe e pensou no valor. Pelo menos pelo que você me falou. Você não investigou mais, tá? Mas premium por quê?
Mas deixa eu entender, qual é o teu tipo de cliente? Onde que é o teu consultório? Que tipo de situação que você atua? Entender mais, tirar de novo o cliente do racional, porque ele estava com uma fala pronta para você, ele entregou a fala e você foi na dele. Caí. Pô, cara, agora eu tô vendo que eu caí na. Entendi. Você foi na dele. Agora, se ele te chegasse e falasse assim, não, realmente, olha, eu sou fulano de tal e eu quero prêmio. Ah, perfeito, eu tenho, claro, posso te ajudar, mas para eu ser mais assertiva ainda, que eu já percebi que você realmente tem uma expectativa alta para isso, me explica um pouquinho mais. Qual que é o teu tipo de paciente? Qual que é a tua especialidade? Onde é que é o teu consultório? O que você prefere? Você prefere ressaltar mais com a iluminação natural? Você prefere o quê? Porque daí eu tiro o cliente lá da fala montadinha que ele trouxe para trabalhar preço e eu começo a colocar ele no valor. Eu faço ele enxergar necessidades que ele ainda de repente nem viu. Quando a gente trabalha venda, principalmente venda de valor agregado, valor mais alto, e aí a gente pode falar, sei lá, eu posso falar de uma casa, de um apartamento, de um móvel de alto padrão, ou de repente de um ensaio fotográfico. Uhum. Mas toda vez que eu estou trabalhando venda de alto padrão, o cliente ele precisa entender que, de repente, o que ele pensou para aquilo não é o certo. Porque os especialistas são quem? Somos nós. Uhum. Então, de repente, eu vou conduzir essa conversa com o cliente para ele enxergar a real necessidade. E o fotógrafo precisa fazer isso. Então, uma técnica que funciona, a IA funciona? Funciona. Uhum. Desde que depois eu ajuste ela para a minha linguagem. Beleza? Sim. Funciona, é uma técnica, tá. Mas uma que realmente também funciona e que a gente não pode desprezar, e daí, na maioria dos profissionais desprezam, que é o que? Eu preciso qualificar melhor antes de eu entregar meu orçamento. Quanto mais eu consigo qualificar o cliente, mais assertivo eu sou no momento da entrega desse orçamento. E daí, assim, ó, te economiza energia. Uhum. Você não cria uma expectativa alta. Você não fica naquela insegurança, porque você já conhece um pouquinho mais o cliente. Sim. Sim. Porque existe uma jornada na venda, né? Existe uma jornada na venda, Porque exatamente. não é só pedir preço e entregar valor. Eu acho que é criar justamente isso. Tu falou agora, eu comecei a fazer um flashback desse momento, desse dia, que realmente eu tinha gente lá em casa. Eu estava envolvido numa questão emocional de, tipo, em outro momento. Eu sentei na frente do computador para mostrar uma coisa pro meu sogro. E aí apareceu tipo, no que eu abri, apareceu o WhatsApp e tal. Eu tô lembrando aqui do que foi o momento, né? Te levei pro cenário. Me levou pro cenário. E aí eu percebi que realmente, se eu tivesse um pouco mais de calma, de timing, aplicando essas técnicas que tu estás falando agora, realmente talvez a conversão ela seria... talvez não, porque parece que, por mais que foi feita a conversão, mas foi aquele nos tranca e barranco, sabe? Você se desgastou. Muito. Porque, tipo assim, eu fechei um trabalho, mas, porra, que canseira. Eu não teve nenhum prazer do fazer a venda. Porque eu acho que a venda, ela é um vamos falar um jogo, talvez. É uma coisa de uma construção, né? Você vai, você coloca os fundamentos, você vai aplicando, né, os valores, você vai trazendo talvez o cliente pro teu habitat ali, né? Uma das coisas que eu fiz e que as pessoas conseguem perceber é esse antes e depois, sabe? Tipo, eu até tive, no mês de abril, eu fiz uma palestra e lá na palestra eu comentei para os fotógrafos, né? Tipo, a percepção de valores que a gente tem das pessoas. Eu mostrei a foto do WhatsApp do meu cliente e falei tudo que o cliente era. E tal, e tal, e tal, e tal. Faz sentido esse cliente com essa imagem? Vocês conseguem conectar tudo isso que ele é com essa imagem? Poxa, tá. A pessoa ficou meio envergonhada e disse, não, claro que não. Tá uma bosta isso aqui, tá uma merda. Como é que eu vou fazer uma cirurgia com um médico que talvez não tá com uma foto lá no pagode? Nada contra o pagode, desculpa. Não é essa a questão. Contextos, são só contextos. Mas quando tem uma foto que foi bem feita, bem iluminada, de jaleco, ou de gravata, ou enfim, etc., parece que ela te traz mais... segurança. Exato. Confiança. Entendeu? E aí o que eu percebo é que às vezes o fotógrafo está muito ansioso por chegar no final de uma venda, só que a venda realmente ela é um processo. É porque assim, como eu vim do camelô,
Aí vou, né? Vou trazer para mim. Vou trazer para agora pro meu cenário aqui, pra minha casinha. Cara, chegava lá e era, pois não, senhora. Pois não, senhor. Ah, eu quero uma meia calça de lã. Tá, que tamanho? PMG. M, ok, quanto é que é? R$10, então tá bom aqui e tal. Então era uma coisa tipo assim, o cara já sabia o que ele já olhava, já via, já queria, já entregava e etc. Então eu vi muito dessa coisa meio que automatizada, de tipo assim, ó, eu tenho um produto, eu tenho esse valor, se você quiser, é só chegar, olhar, pegou, levou, falou. Era mais ou menos isso, e era assim todo dia, né? Aí saía de manhã ali do camelódromo, ia pra Canasvieiras, e era mais a madrugada lá, varando à noite, né? Correndo dos fiscais lá, quando gritava, fiscal, fiscal! Meu pai só me pegava as mercadorias e jogava pra dentro comigo, com tudo. E aí o que acontece? Eu tinha esse hábito, né? De ser coisa meio que instantânea. Deu preço, já perguntou o valor, eu já dou o preço aqui, etc, né? Só que eu percebi que realmente é uma construção, até para não se criar uma expectativa, né? De como tu falou, né? E além disso, Thiago, assim, ó, existe o vendedor tirador de pedido. Sim. E existe o vendedor consultor. Esse contexto que você me trouxe aí do teu DNA de camelô é tirador de pedido. Esse contexto de construção que você fez dessa questão aí do ensaio com o médico foi um embate que deu certo, mas que uma próxima vez, com certeza, você vai conduzir de outra maneira. Mas isso é uma venda consultiva, isso dá mais trabalho. A gente está falando de IA, e assim, eu vou sair um pouquinho do assunto, porque eu acho que é interessante compartilhar isso. Todos nós, profissionais, a gente acaba tendo que se atualizar com o que está acontecendo. E ChatGPT veio para ficar, IA veio para ficar. Então, todo mundo faz ali as suas consultas. E uma das coisas que eu mais ouço nossa, a gente vai perder o nosso trabalho de vendedor para inteligência artificial. A gente vai perder o trabalho não sei o que para inteligência artificial. E eu acompanho aí alguns especialistas da área, porque eu gosto do assunto. E uma das coisas mais interessantes que eu ouvi lá no comecinho, de repente agora isso até está com outro olhar, né? Que a pessoa ainda falava assim, gente, a IA ela só é produtiva e eficiente quando o comando realmente é bem feito. Se quem está comandando uma IA não sabe a diferença do porquê com acento, do porquê sem acento, do porquê junto e do porquê separado, o comando vai ser errado. E a resposta vai ser errada. Ou seja, para tirador de pedido, a IA vai incomodar. Para nós, que precisamos cada vez mais trabalhar a inteligência consultiva numa venda, e não tem receita de bolo, Thiago, porque eu não sei o universo da outra pessoa. Então, eu tenho que parar, olhar, investigar, qualificar, entender para daí eu entrar com o meu preço. Se eu não fizer isso antes, eu não vou conseguir ter um bom resultado. E a minha venda não vai ser consultiva. Esses tempos atrás, eu fazendo testes com a IA, eu achei muito engraçado, porque daí eu jogo um monte de coisa para ver o que ele me responde, né? E vou jogando. Aí teve uma hora que ele me respondeu uma coisa totalmente torta. E eu respondi, não, mas não é assim. Por que você está errando tanto? E eu achei engraçado que ele respondeu, eu sou binário. É sim ou não? Olha só. Só que você vai conduzindo. Eu fiz ele chegar nessa resposta, entendeu? No sentido de, mas por que isso? Mas por que aquilo? Mas se eu te entreguei assim, por que você está respondendo assim? Exatamente isso. Então, voltando lá para a tua pergunta inicial, tirador de pedido realmente não tem espaço na venda. E vamos falar então, vamos voltar para a casinha da fotografia? Um fotógrafo que não sabe qualificar o seu cliente, que não sabe precificar o seu valor, que não sabe aonde quer chegar, dificilmente ele vai conseguir se manter. E vai ficar cada vez mais difícil para ele. E isso é processo de venda. Coisa linda, hein? Ô, Guto. Cara, uma mentoria, uma masterclass aqui, a gente poderia ter... Eu vou até falar, né, Guto, da nossa aula secreta que a gente tem lá na nossa comunidade, de alguns experts que a gente convida para a gente dar uma aula focada nessa venda ao vivo lá pro grupo, né, da comunidade, para justamente a gente falar sobre isso, sabe? Dar
É claro, a gente aqui está falando de forma Mais muito genérica. aberta, muito genérica e tal, mas é sentir talvez as dores dessas pessoas e perceber que há um caminho para ser trilhado além da fotografia. Porque as pessoas acham que, puxa vida, o cara tem status, tem isso, tem aquilo, mas, cara, ele tem que entender de finança, ele tem que guardar o seu dinheirinho, ele tem que fazer algumas reservas por aí, ele tem que saber lidar com pessoas, não é só o lidar com equipamento. A gente fez um workshop recente e o que foi mais legal do workshop que foi justamente uma vivência de um fotógrafo, que a última coisa que ele tem que fazer é fotografar. Claro, isso, ok, não é uma regra, mas é para mim e para minha vivência, né, para aquilo que eu acredito. Cara, eu falei sobre brand, eu falei sobre marketing, eu falei sobre posicionamento, sobre tráfego pago, sobre a questão de edição, sobre a questão de gestão financeira, gestão de estúdio, que equipamento comprar, por que não comprar, qual é o tempo de comprar, o que fazer. E aí, no final das 8 horas, né, digamos, as 2 horas finais, foi focado de fato na fotografia, no posicionamento, na direção, etc. Só que eu falo demais, né, eu me empolgo. A gente foi até quase meia-noite aqui, mas tudo bem. Então foi quase 12, as 8 horas que eu prometi foram quase 12 horas de curso. Teve plus. Teve plus, totalmente na cortesia. Mas é justamente sobre isso, sabe? Sobre você entender todos esses processos, né? Mas fica aqui lançado o convite para tu, né, fazer parte dessa nossa aula secreta. Adoraria. Aí. A gente vai logo, né, Gutão, lançar aqui nas nossas redes, né, para o pessoal ficar atento. Mas Paty, para a gente ir para os nossos finalmente aqui e já te agradecer, né, de antemão, essa tua aula aqui, né, essa tua pós-graduação para a gente, que totalmente cortesia, 0800, eu vou te fazer 3 perguntas que são perguntas para botar fogo no parquinho e aí a gente causa polêmica, né? Qual que é o maior mito sobre vender para clientes premium que você enxerga, que você vê essa mentira que é contada ou que você percebe nas pessoas? Porque às vezes para vender para um cliente premium, você também tem que ser premium. Eu preciso ser tão premium para atender um premium? Como que é essa relação ou qual que é o mito que se tem aí no mercado para esse tipo de venda? Que eu sempre tenho que partir do produto mais caro. Esse é o mito. Porque necessariamente não é o meu produto mais caro, é o meu produto que mais trabalha o olhar daquele cliente. Por que a gente chama? Até uma coisa interessante, vou abrir um outro adendo rapidinho aqui. Quando a gente fala cliente premium, há uns anos atrás, se olhava mais o quê? Cliente que tinha um poder aquisitivo maior. Uhum. Hoje, cliente premium é uma coisa muito mais vasta. Porque cliente premium nada mais é que aquele cliente que sabe o que quer. Uhum. E que não aceita qualquer atendimento. Então, os erros, talvez, o erro mais crítico é, poxa, a pessoa chegou com uma determinada característica, eu acho que aquele cliente é premium, já vou ofertar o meu produto de largada com o melhor preço que eu sei que é esse que ele quer. Nem sempre. Nem sempre. Eu preciso primeiro entender aquele cliente. E às vezes eu vou com um produto que não é nem o tão mais caro, mas é o produto de lançamento, mas o cliente quer o mais caro. Então, mito. Oferecer produtos com valor maior. Qual que é a assertividade nisso? Primeiro, olha o teu cliente. Uhum. Premium não é necessariamente poder aquisitivo. É saber o que quer e prezar por um atendimento de excelência. Porque, na realidade, no fundo, venda é o quê? Relação. Uhum. Eu prezo por uma relação com aquele cliente depois, eu prezo por uma conexão. Sim. Uma das coisas que a gente escutou aqui, né, Guto, da Simone, eu acho, que se eu não me engano que ela teve aqui, ela falou sobre que o cliente de luxo, ele não compra um valor, ele compra uma experiência, né? Exatamente. Ele, independente do preço que é, do valor que tu colocou, estipulado, mas às vezes um pacote básico vai servir para uma necessidade que ele tem, né? Do que tu querer oferecer um pacote, sei lá, gold, que talvez não é aquela necessidade que ele gostaria para aquele momento, né? Por isso que o único que pode nos dar essa resposta é o próprio cliente. Então eu tenho que fazer o papel de qualificar. Coisa linda, ela sabe tudo. Agora uma coisa mais pessoal, o que te inspira todos os dias? Pertencimento. Você fez uma carinha, deixa eu abrir a minha... Deixa eu ampliar aqui. Quero ver. Pertencimento no sentido de que uma das coisas que eu gosto de trabalhar com a minha consultoria é que eu consigo ver
o resultado que eu trago para o meu cliente. Então, eu consigo me sentir pertencente ao crescimento daquele cliente. Então, isso é uma das coisas que me motiva. Já aproveita o jabá aqui. Se o fotógrafo que tá aí agora ficou assim, meu Deus, eu tenho que falar com essa mulher para resolver meus problemas. Onde é que o pessoal vai encontrar a tua consultoria? Minha consultoria é super tranquila de achar. Estou no Instagram, no @solucionegente. Tem o meu site ali. Dentro ali do perfil do Instagram, na bio, você consegue acessar o meu WhatsApp direto. Então, super fácil me achar, gente. Coisa linda. Para fechar agora, se você pudesse definir a sua jornada em uma palavra, qual que seria? Que pergunta boa, hein, Thiago? A gente melhora, né? Depois do episódio 20, sei lá, 15 que tu teve aqui, em algum momento a gente tem que ser, né? Olha só, vamos lá, peraí. Uma palavra para definir a minha jornada? Uhum. Eu sei que a tua jornada tem muito ainda para ser trilhado, mas... Sim, até agora. Até agora. Coragem. Coragem. Principalmente de defender o olhar mais humano, talvez num segmento que seja tão impessoal. Ô, Gutão, só lapada, hein? Mas até que eu me sei bem, né? Até que eu não suei tanto como foi da outra. Da outra vez você já saiu bem, Thiago. Então, é o seguinte, e fica um aprendizado aí para você que tá aí, que assim, ó, quer responder rápido o cliente, quer ser mais ágil. Cara, calma. Zen, assim, ó. Zen, Respira. Respira. O Thiago às vezes fica indignado comigo, porque eu sou assim, eu sou... Não, o Guto, cara, eu consigo perder assim, ó, disse, cara, calma, o Guto, tu é muito calmo, cara. Que ele fala pra mim assim, calma, cocada. Calma, cocada, que vai dar certo. E, cara, aí no final dá certo. Paty, muito obrigado. Que satisfação imensa te ter aqui. E essa tua entrega genuína, verdadeira. Fica o convite aqui para o nosso banco dos experts lá, para a gente poder realmente trazer esse conteúdo de valor para a turma, que é tão rico, né? Às vezes não é que é simples, mas é que é necessário parar, absorver, aprender e executar, né? E é uma construção, né? Eu acho que a cada dia a gente vai se aperfeiçoando e somando forças juntos, né? Vai planeta, né? A gente ser mais forte. Vambora. E você não vai embora antes aqui de receber essa lembrança super especial, gente, feita pelo nosso artista aqui. Ouro em pó. É o nosso caviar brasileiro aqui, ó. Esse cara, ele fez uma peça exclusiva para você tomar um cafezinho, um chazinho. Olha, eu posso compartilhar uma coisa pessoal aqui? Por favor. O Guto, agora, ele está amenizando uma questão doméstica da minha casa. Porque eu dei de presente um desse aqui pro meu digníssimo e só ele tem, eu não tinha. Eu pedi pro Guto fazer, aí agora eu tenho, olha só. Muito adorei. bem. Muito obrigada. Ô, Gutão, essa daqui é da Paty, né? E essa daqui é a minha. Mas e se a galera que tá aí quer uma parecida? Tem parecida? Tem igual? Tem igual essa daqui? Certamente que não, Thiago. Não existe no mundo outra igual essa da Paty, que essa é exclusiva da Paty. É premium. Mas tem outras premium também para solucionar as suas dores aí de querer tomar um cafezinho numa cerâmica feita exclusivamente para você. Acesse lá gutocampoceramica.com.br e terá todo um atendimento diferenciado, zen, tranquilo. E assim, ó, o desejo do seu coração será realizado, né, Thiago? Não, o Guto tá demais. O Guto tem até uma marcha lenta agora ali. A entonação de voz. Não, criou todo um envolvimento, uma voz veludada. Cara, não é fraco. Não dá pra brincar, não. Paty, obrigado mais Thiago, uma vez, tá? Oi. Eu coloquei o aprendizado todo em prática, pô. Tu aprende rápido, né? Aprende rápido. Paty, muito obrigado, né? O estúdio é seu, a hora que você quiser vir, por favor, fique à vontade. E vamos marcar essa conversa aí na sala secreta, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Bora, tamo junto. Tá vamos crescer junto. Obrigado, Continuar. tá? Muito bem, gente. Esse foi mais um episódio aqui do nosso podcast da Fotografia Exponencial.
Um lugar onde a gente convida nossos amigos, pessoas queridas, pessoas que a gente admira para sentar à nossa mesa, tomar um café e contar muitas verdades que a internet não te conta. Então, se você curtiu esse episódio, deixa o seu like, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos episódios e eu te vejo na próxima.